da água que saiu da rocha. Vamos lembrar do mar vermelho que foi aberto. Ou vamos lembrar das muralhas de Jericó que caíram. Tinha muita coisa para lembrar, mas Deus aqui, Ele quis lembrar de Balaão e de Balaque. Olha só, né? Deus quis lembrar de Balaão e de Balaque. Então agora eu tenho de dar uma paradinha com os irmãos aqui. Coloca uma folha assim nessa parte aqui da Bíblia, por gentileza, que é para evitar que você perca, e vão lá para Números 22. Vamos ver o que tem de importante aqui, porque vai dizer o seguinte: lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Então vamos lá, Números 22. Irmãos, Miqueias, ele, uma linguagem aqui para vocês entenderem, né? Miqueias, ele surfa nas ondas do Antigo Testamento com tanta habilidade, meus irmãos. Olha só, ele evoca os mouteiros, os montes, ele fala sobre os fundamentos da terra, ele fala sobre Moisés, ele fala sobre alguns personagens, ele vai agora aqui, ele vai falar sobre Balaão. Talvez poucas pessoas, né? Olha só, ele vai aqui falar sobre Balaão. Capítulo 22, eu vou ler um pouquinho da história para os irmãos. É uma história fantástica, meus irmãos. É uma história maravilhosa. E Deus traz à tona que é a história de Balaão. Bem, abriram capítulo 22? Números 22. Não tem como ler tudo, tá bom? Não tem como ler tudo porque a história é extensa. Mas eu vou dar umas pinceladas com vocês aqui. Números 22 diz: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que fizera Israel aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este, no caso Balaque, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte diante de mim. Vem, pois, agora rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderá ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com preço do encantamento nas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. Vou resumir aqui para os irmãos. Balaque era o rei dos Moabitas. Moabitas era um povo, não era uma nação, mas era um povo. E Israel também, até então, era um povo que estava passando por ali. Só que Balaque ouviu dizer quantas vitórias Deus tinha dado àquele povo, e agora eles estavam próximos, e Balaque ficou angustiado, porque Balaque sabia que no confronto, se entrasse confronto ali, eles iriam perder a batalha. Então o que Balaque faz? Balaque lembra de Balaão. Quem era Balaão? Para os irmãos entender, Balaão era um feiticeiro, era um encantador, um feiticeiro, uma pessoa que trabalhava com magia. Então Balaque vai até Balaão, manda ir até Balaão, e manda uma pessoa ir com somas de dinheiro, e diz para Balaão amaldiçoar aquele povo. Balaque acreditava que se Balaão amaldiçoasse aquele povo iria perder a batalha.
Mas Deus fala lá na frente, contra o povo dele não vale encantamentos, né? Mas acontecia o seguinte, meus irmãos, Balaão era um homem totalmente dominado pelo dinheiro. O livro de Hebreus vai falar sobre isso. Um homem avarento, um homem que não tinha temor de Deus. Mas por alguma razão Balaão falou que ia falar com Deus. E por diversas vezes quando Balaão ia proferir uma maldição, sabe o que acontecia? Deus não deixava e ele proferia bênção. Mas aí Balaque ia aumentando o valor, ia oferecendo mais dinheiro, e Balaão por um lado tentando relutar, mas Balaque ia aumentando cada vez mais o dinheiro, e aquilo mexeu com Balaão. Olha o que acontece, um pouquinho mais à frente. Lá no capítulo 22 ainda, versículo 21, vai dizer o seguinte: então Balaão levantou-se pela manhã, e albardou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moabe, para tentar ver se podia fazer alguma coisa. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montada na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com sua espada, desembainhada na mão. O que a jumenta fez? Ela desviou-se do anjo. Olha só, irmãos, Balaão ia montado na jumenta para encontrar com Balaque. O que o Senhor fez? Foi lá e colocou o anjo no caminho. Balaão não viu, mas a jumenta viu o anjo. Então o que a jumenta fez? Desviou. Olha só, olha como Deus não deixa. Deus está dizendo aqui através de Miqueias: ó, como eu proibi Balaão de chegar perto de vocês para amaldiçoar vocês. Irmãos, pode até ser que a forma de Deus impedir isso aqui é porque esses encantamentos era real naquela época. Era real. O mundo espiritual é real para quem não tem a proteção de Deus, meus irmãos, para quem não tem a cobertura do Senhor. Mas Deus está mostrando aqui como Ele impediu isto de acontecer.